Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Bem-vindos aqui ao nosso Bom Dia Canaã, onde nós nos reunimos todas as manhãs para receber uma porção da palavra do Senhor. E você é o nosso convidado e estamos já felizes por você que já chegou aqui conosco. E como nós sempre pedimos, já vai compartilhando este link para que mais vidas, mais irmãos também possam receber esta porção desta manhã, desta quinta-feira abençoada, né, Ju? Deus já está trabalhando por nós aqui nesta quinta-feira, porque Ele é um Deus maravilhoso. Nos Verdade. despertou nesta manhã. Somos gratos a Deus, irmãos, pelo fôlego de vida. Nós que servimos ao Senhor, temos uma esperança, acordamos com fé, acordamos crendo que o nosso Deus pode mudar todo e qualquer cenário, que a nossa mente e o nosso coração esteja voltado sempre, irmãos, por aquilo que o Jesus está falando, aquilo que Ele está falando sobre a nossa vida, sobre o seu respeito. Não deixa a tristeza tomar conta do seu coração, não. Nós temos uma viva esperança. Louvado seja Deus por isso, né, querido? Jesus é tudo na nossa vida. Queria dar a paz do Senhor hoje ao Ederson, que está aqui hoje solo no nosso bastidor, nosso querido amigo intercessor também aqui trabalhando, e hoje com meu querido amigo presbítero Júnior, né, nessa transmissão, e hoje, pela graça e misericórdia de Deus, né, vou ser a portadora da palavra, vou compartilhar daquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Presbítero Júnior nos escalou, mandou o convite, né, para nós estarmos ministrando também aqui. É uma honra, né, irmãos? Realmente é uma honra nós servimos a Deus e poder falar da palavra dele, né? Nós não merecemos, mas ele nos dá essa rica oportunidade. Amém, queridos? E você que pode, vai compartilhando. Você é bem-vindo nesta manhã e eu louvo a Deus pela sua vida. E também queria dar bom dia aqui, meu querido amigo presbítero Júnior, nesta manhã, direto de São Caetano do Sul. Como você está, Ju, nesta manhã? Bom dia. Bom dia, missionária Melissa. Graças a Deus estamos bem, né? Manhã gloriosa, segundo dia deste mês de outubro, que estamos aqui iniciando mais um mês para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Lutas virão, decepções virão, mas o mais importante é estarmos no caminho daquele que nos escolheu, né? Sentindo a nossa a alegria de sempre, sentindo a presença de Deus, que é ela que nos faz realmente caminhar. Então, meu irmão, que você possa estar aí firmado em Cristo Jesus, aguardando a sua vinda. Bom dia também ao Ed, aí nos bastidores. Bom dia a todos vocês, irmãos e irmãs, né, que já estão conectados aqui pelo Face, pelo YouTube. Bom demais ter vocês com a gente aqui. Você só ouviu o Ed porque o Naldo, ele está afastado, né? Ele pegou uma gripe muito forte, né? Então, peço as orações de todos os irmãos aí para que ele se recupere logo e esteja com a gente, né? Juntamente com o Ed Naldo ali. O Ed Naldo, essa dupla, né? Infalível que nós temos aqui. Então, continue orando pela vida do Naldo, do Ed também, meus irmãos que estão necessitados, assim como eu, a Melissa, o Du, a todos nós aqui, em o nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Vamos aqui ler alguns recadinhos deste dia, desta quinta-feira, reforçando, meu irmão, que hoje à tarde, né, sempre nós temos a Tarde da Bênção, às 14h30, juntamente com todas as missionárias, missionária Keila, missionária Simone, missionária Janaína e as demais pastoras, missionárias estarão ali te aguardando para que você possa estar sendo abençoado também num culto da Tarde da Bênção, que tem sido assim todas as quintas-feiras, dias marcantes, né, da presença do Senhor. Deus tem falado muito aos corações e eu creio que hoje não será diferente. Então, hoje, às 14h30, você que não sabe o nosso endereço, a nossa Igreja Evangélica Canaã está na Avenida Goiás, número 160. Avenida Goiás, número 160, aqui em São Caetano do Sul. Você entrando pela
vindo pela Guida Liberty, né, sentido de São Paulo, ou ali do ABC, de São Bernardo, sentido São Caetano, você entrou na Avenida Goiás, logo à direita, na primeira portinha ali, você já vai ver o nosso estacionamento. É só deixar o seu carro ali e até a nossa igreja cultuar ao Senhor Jesus Cristo. Tá bom, meus irmãos? Nós não teremos o clamor amanhã, né? O pastor Rogério ainda volta só na semana que vem, então nada impede de você estar aí orando ao Senhor Jesus Cristo hoje, amanhã, sábado, domingo, todos os dias, porque a palavra de Deus nos diz vigiai, orai, orai e vigiai. Então, esse é o sentido da vida do crente, entendeu, meus irmãos? Este final de semana está recheado também, né, de festas. Nós teremos aqui o 20º aniversário do Coral e Filarmônica Canaã. Então, será agora na nossa Santa Ceia, o primeiro culto às 8h30 às 10h, e o segundo culto das 10h30 ao meio-dia. Então, se programe para estar em um desses dois cultos, para que nós possamos estar juntos ali ceando e agradecendo ao Senhor Jesus Cristo pelo 20º aniversário do Coral e Filarmônica Canaã. No sábado que antecede, meus irmãos, eu te convido a estar em nossa consagração a partir das 9h da manhã. A igreja estará aberta ali a todos os irmãos e irmãs que queiram participar. Teremos ali um pregador ou uma pregadora abençoada, né, da parte do Senhor Jesus Cristo, para nos transmitir algo do Senhor. Então, você é o nosso convidado. Você que faz parte deste corpo, da membresia da Canaã, não fique de fora, não. Venha orar ao Senhor, venha participar, né, desses momentos de oração. O crente, ele precisa orar. Eu te convido também a você estar todas as quartas-feiras, aprendendo mais da palavra do Senhor Jesus Cristo na EBD. Nós estamos ali tratando sobre a saúde emocional, né? Então, que você possa estar participando, tem sido bênção de Deus, para que você possa entender o verdadeiro significado da sua vida nesta terra e saber que Deus está no controle de todas as coisas. Ele te chamou, ele vai te ajudar e você vai conquistar aquilo que o seu coração deseja, se for também da vontade do coração do Senhor Jesus Cristo para a tua vida. Então, meus irmãos, oportunidade nós temos de aprender a palavra, de estar orando. Então, venha, participe em nome de Jesus. Você que quer aprender também a palavra, nós temos o CETEC, né? Ali todas as quartas-feiras também. Então, entre no site da nossa igreja, faça a sua inscrição para que você possa aprender a cada dia mais da palavra do Senhor Jesus Cristo. Tá ok, meus irmãos? Então, e o último recadinho aqui, a apresentação aqui especial que nós teremos no dia... Oh, meu Deus, fugi. Dia 14/10, às 19h30, às 21h30, no Teatro Paulo Machado de Carvalho. Tá bom? É o Instituto Elos que está organizando esta apresentação. Ali teremos balé, canto, camerata, o teatro estará fazendo a apresentação e apresentação dos irmãos, das pessoas, das irmãs que aprenderam violão. Então, meus irmãos, vem a apresentação especial da Filarmônica Coral também estará ministrando. Será um culto, né? Ali abençoado da parte do Senhor. A entrada é gratuita, mas você precisa fazer a sua inscrição pelo Simpla. Você entrando no Instagram do Instituto Elo, tem um linkzinho ali na bio, você faça a sua inscrição ali e já garante. Abriram, se eu não me engano, acho que o terceiro lote, se eu não estou enganado, o terceiro lote, né, Mê? Então venha, participe deste momento abençoado em o nome de Jesus. Eles pedem também para você trazer 1 quilo de alimento não perecível. Então, se você puder estar trazendo este 1 quilo de alimento não perecível, será um prazer te receber ali em o nome do Senhor Jesus Cristo. Tá bom, meus irmãos? São esses os recadinhos de hoje. Espero que você já esteja aí com seu coração aberto para receber este louvor abençoado agora, que tem por título Eu Só Posso Imaginar, com Canaã Praise. E logo após retornamos e iremos ouvir uma palavra abençoada que Deus já colocou no coração da missionária Melissa, ela que lá irá nos transmitir a palavra do Senhor Jesus Cristo neste dia. Que Deus vai bradar
eu creio, nesta manhã em nossos corações. Amém? Então fique com esse louvor, eu só posso imaginar, e logo após retornamos aqui em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Um dia nós estaremos com o Senhor, em um lugar onde não há mais morte, não há mais pranto, e não há mais dor. E para sempre estaremos com Ele, amados, em sua santa presença. Quero te convidar a refletir um pouquinho sobre essa canção. Amém? Eu só posso imaginar a paz que virá quando junto a ti eu me encontrar. Eu só posso imaginar teu olhar de amor sem fim, um dia em que te conheci. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Cercado por tua glória, alegria sentirei e louvores. Esse dia chegará, queridos. Para sempre entoarei o poder de tua presença. Eu não posso resistir de joelhos. Aleluia. Vou meu coração abrir. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Eu já posso imaginar, Jesus. Eu só posso imaginar que esse dia chegará e eu me acharei indo para o Pai. Eu só posso imaginar que continuamente eu vou te adorar. E para sempre, sempre. E pra sempre te adorar. Eu só posso imaginar. Ah, Senhor, eu já posso imaginar eu indo em sua direção. Eu só posso imaginar.
pra sempre te adorar. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Glória a Deus, que hino maravilhoso, né? Que louvor abençoado. Então é isso, meus irmãos, que possamos imaginar como será naquele dia, né? Imaginar Ele esperando a gente de braços abertos, nos chamando para sentar à mesa e comer, ceiar com Ele. Oh, que dia glorioso será este, né? Eu creio e estou aguardando, e eu espero que você também esteja, em o nome de Jesus Cristo, para um dia estarmos todos juntos, né, no céu, né, comendo, bebendo ali, passeando com Jesus Cristo, vendo Paulo, Timóteo, João, Moisés, Abraão, meu Deus do céu, quantas coisas eu fico imaginando aqui de um dia chegar lá e sentar e conversar e perguntar tudo a respeito disso, né? Dessas histórias que a gente lê, desses casos que a gente vê aqui, né? Meu Deus do céu, é tanta coisa, né? Mas um dia estaremos lá com todos eles, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Enquanto isso, vamos aqui, ouvindo falar de Jesus, ouvindo falar daquilo que Ele pode fazer, daquilo que Ele vai fazer na minha e na sua vida, mas para isso, como eu ministrei ontem, né, Mê? Nós precisamos ter uma atitude, uma metanoia, para alcançarmos tudo isso que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te louvo, te engrandeço, te exalto, ó Pai, por mais uma manhã, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui na Tua presença, de ouvirmos a Tua voz, ó Pai, hoje através da missionária Melissa, Senhor. Que ela possa ser bênção, Pai, para as nossas vidas. Usa tua filha com poder, com autoridade, com discernimento, sabedoria, naquilo que o Senhor colocou em seu coração para todos nós, Senhor. Abençoa o teu povo que aqui está, a cada pedido de oração. Eu já quero adiantar que o Senhor possa, Senhor, comece a realizar grandes coisas através da tua palavra na vida dos meus irmãos e na vida das minhas irmãs. Abençoa a vida da Melissa, a sua família, os seus filhos, ó Pai, o seu esposo, o seu trabalho, Senhor, o seu ministério. Ah, Senhor, fala conosco, Pai, é o que nós te pedimos. Abençoa a minha vida, a vida do Du, a vida do Ed, Senhor, a vida do Naldo, Senhor, que está com esta enfermidade, Senhor, que em nome de Jesus Cristo, ó Pai, ele possa se recuperar para a glória do teu santo nome. Fala conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém. E antes de passar para a Melissa, eu quero aqui parabenizar, nós aqui do Bom Dia Canaã, a nossa irmã Maria Camargo, que está comemorando mais um ano de vida neste dia. Que Deus abençoe a irmã Maria Camargo, ela faz parte ali da nossa congregação de Pindamonhangaba. Que Deus a abençoe, Verdade. que Deus te dê graça, saúde, alegria e principalmente a cada dia mais a presença do Senhor Jesus Cristo. Que neste dia Deus possa te presentear com algo do céu, minha irmã Maria do Camargo, tá bom? Um beijo no seu coração de todos nós aqui do Bom Dia Canaã, em nome de Jesus Cristo. Missionária Melissa. Amém. Amém, Ju. Diretamente Parabéns. da Califórnia brasileira. Amém. Amém, queridos. A paz do Senhor. Parabéns à minha amiga querida, a irmã Graça, também conhecida como irmã Graça. Deus te abençoe, uma mulher guerreira, batalhadora. Que Jesus te renove suas forças nesta manhã. Viu, irmã Graça? Receba o nosso abraço aí, querida. Irmãos, vamos à palavra do Senhor nesta manhã. Estou com essa responsabilidade. Estava até falando para o irmão Júnior que é sempre como a primeira vez, né? Não importa quanto tempo a gente prega a palavra do Senhor, mas a responsabilidade e o temor é sempre o mesmo, né? E que permaneça assim, né? Até que Jesus volte, porque a palavra é dele. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos no livro do Apocalipse, no capítulo 22, nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 21, último livro, último capítulo da Bíblia,
Apocalipse 22, do versículo 7 ao 21. Estava até falando para o Ed aqui que o louvor, né, que o Senhor conduziu ele para escolher, falando do céu, né? Ele não sabia a palavra que eu ia trazer nesta manhã, mas o Senhor o conduziu, falando sobre o céu. Nós só podemos imaginar, né, queridos? E vou acrescentar e nos preparar, né, para esse dia, para esse encontro, para esse momento, né? Que nós vamos viver, isso é real, nós vamos viver este momento com o nosso Deus. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro, adore a Deus. Então me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras, os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas deste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Amém, queridos. Forte, né? Nós vamos lermos, né? E vermos aqui que são palavras, aqui parte dessas palavras do versículo 12 ao 16, o próprio Jesus falando, né? São palavras do próprio Jesus falando conosco aqui. E é muito forte esse texto, irmãos, e o Senhor me deu ele ontem. Eu estava ontem meditando em vários textos sobre o céu, né, preparando os devocionais para as nossas crianças, no nosso acampamento, que vai falar também sobre o céu. E eu buscando uma palavra do Senhor para estar compartilhando aqui com a igreja nesta manhã, e o Senhor me colocou esta palavra deste último capítulo aqui, e o Senhor falava comigo no versículo 11, no versículo 12, frisando esses dois versículos, né? E eu fui estudar um pouquinho, meditar um pouquinho neles, e o Senhor passeou um pouquinho comigo na Bíblia, porque eu estava com alguns textos no meu coração, irmãos, de palavras que o Senhor também tem falado, né? Que são palavras que o Senhor vai falando conosco, vai nos levando a ficar meditando, né? E o Senhor vai falando conosco e oportunidades que Deus nos dá, a gente compartilha aquilo que o Senhor quer que também compartilhe com a igreja. Tem coisas que Deus dá para nós, né? Para nós de forma particular, para falar, para nos aperfeiçoar, para nos ensinar, né, queridos? Porque a palavra do Senhor é aquilo que nos limpa, né? Aquilo que nos lava, aquilo que vai nos mostrando aonde nós precisamos melhorar e crescer. E meditando nestes textos sobre o céu, né? Eu achei tão maravilhoso, irmãos, porque a gente precisa falar mais sobre o céu, porque as coisas daqui da terra estão tão pesadas, tão difíceis, né? Estamos vivendo tempos de tanto cansaço, estamos falando isso aqui
nos bastidores de tanto peso, né, irmãos, de tantas batalhas que nós temos enfrentado, batalhas com o adversário, batalhas com nós mesmos, são batalhas, né, diárias, todos nós enfrentamos isso, que vocês têm as suas, queridos, nós temos as nossas, todos nós temos, enfrentamos muitos desafios na nossa caminhada de fé, né, e isso tudo faz parte da vida, né? Por isso que Jesus disse aos discípulos: eu preciso ir para que o Consolador fique, irmãos, porque sem a presença de Deus a gente não aguenta. Eu olho às vezes, né, para as pessoas no mercado e eu tenho esses pensamentos onde eu vou, que tem muita gente, eu falo: ô Jesus, o que essas pessoas fazem quando estão com problema? Porque eu só consigo pensar no Senhor. Eu só tenho vontade de ouvir um louvor, de conversar com alguém, receber uma palavra, buscar algo do Senhor. O que essas pessoas, eu não consigo mais me recordar. O que a gente fazia? Não tem para onde corre. É um desespero sempre dentro da alma. Nós temos, irmãos, uma esperança. Nós temos o céu para nós pensarmos um descanso com Jesus. Nós temos uma esperança, nós temos um Consolador conosco todos os dias, que mesmo que a gente acorde apreensivo, triste, cansado, o Espírito Santo vem, nos traz uma palavra, toca no coração de alguém para nos mandar um versículo, uma oração. Irmãos, Deus, o Senhor sempre, sempre, sempre prepara todos os dias para nós algo para nos manter firme, de pé, caminhando na direção dele, em caminho do céu, em caminho da nós de mantermos, né, na presença dele, no caminho do céu. Então o Senhor me trouxe essa palavra, porque muitas vezes no meio da nossa caminhada, a gente pode passar por situações assim, de querer olhar para os lados, querer olhar para trás, querer olhar para baixo, né? E nos sentir triste, querer parar, né? Esses sentimentos, eles vêm e vão durante ao longo da nossa caminhada com Jesus. Ninguém pode dizer aqui, eu pelo menos não posso, dizer que nunca fiquei triste na minha caminhada. Eu nunca, eu falei: Senhor, será que o Senhor me chamou para isso aqui mesmo que eu estou fazendo? As dúvidas não vieram. Eu não posso falar isso, irmãos, porque elas vieram. Mas o Senhor, através do Espírito Santo e da sua palavra, sempre vai confirmando. Ele sempre vai nos direcionando e nos fortalecendo na presença dele, né? E quando eu estava meditando ontem sobre o céu, sobre as palavras, tudo aquilo que Jesus falou, irmãos, porque Jesus, se você pegar os evangelhos, onde eu fiquei estudando um pouquinho sobre isso, o que Jesus falou na passagem dele aqui na terra sobre o reino dos céus? Ele só quis falar daquilo que ele veio ser um embaixador, né? E nós somos esses embaixadores do céu hoje, né? Nós somos os representantes do céu, aqui na continuação da obra de Jesus. Então ele fez e apresentou parábolas de tantas formas. Deus ali conduziu Jesus por este caminho, né? Deste ensino, de forma tão simples e tão prática e tão fácil, para a gente entender o que é o reino dos céus. E aqui no livro do Apocalipse, que o próprio Jesus, né, entregou, mostrou, revelou para João ali na ilha de Patmos, mostrando tudo o que está por vir e tudo aquilo que virá, irmãos, de recompensa para todos aqueles que vencerem, todos aqueles que suportarem. Então há necessidade de nós aguentarmos firme, porque há uma recompensa também, além da nossa salvação eterna, um lugar lindo que Jesus foi preparar para nós. Essa é a nossa esperança. É isso que nós vamos falar também, irmãos, com as nossas crianças. Nós temos que falar mais disso, porque o mundo só prega, irmãos, o cenário do mundo é tristeza, as pessoas não pensam mais no futuro, não veem futuro, porque o cenário não aponta para isso. Os jovens depressivos, adolescentes depressivos, sem esperança, vivendo, irmãos, de forma solitária, não querendo mais estar juntos dentro de quartos, com o celular na mão, não querendo contato com pessoas de forma pessoal, apenas virtual. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que o adversário, que ele é o príncipe das trevas deste mundo, que governa este reino, né, maligno,
tem trancado as pessoas dentro de si mesma, mas nós somos o povo da luz, irmãos, que leva o evangelho, que leva o poder de Deus, que leva o poder transformador que só a palavra tem, só o evangelho tem. O evangelho, irmãos, Jesus Cristo, ele está para nos salvar. As demais coisas ele acrescenta. Por isso que ele, irmãos, Jesus nos deixou aqui o Apocalipse também, para que nós não tenhamos medo do que vai acontecer, porque nós sabemos que ele está conosco, e se temos ele, nós estamos seguros, porque no final nós estaremos com ele. Aleluia. Mas há um conselho, irmãos, eu achei muito forte o que essa palavra diz, no versículo 11, porque quando eu fui procurar aqui um comentarista, eu vou ser assim, irmãos, não me aplicar em cada detalhe, que nós não temos tempo. E o livro do Apocalipse é um livro bem complexo também de você ensinar, tá bom? Então eu só vou falar pontualmente aquilo que o Senhor colocou no meu coração, tá bom, irmão? Não é uma aula sobre o Apocalipse, em nome de Jesus, tá? Então Jesus, aqui neste último capítulo, ele deixa alguns alertas para nós, né? O próprio escritor João, ele vai deixar aqui no versículo 7 ao versículo 11, algumas sugestões, alguns conselhos para nós. E é muito interessante no versículo 10 que ele diz assim: não cele as palavras da profecia deste livro, né? Todo livro que você for ler, eles falam cele essas palavras. Por quê? Porque haveria um tempo que elas seriam abertas, num tempo determinado. Quando ele diz aqui não cele, ele estava querendo dizer, por quê? Que aquela palavra já estaria acontecendo, desde a época que ela fosse compartilhada. O que iria já estar acontecendo, irmãos? Pessoas praticando injustiça, pessoas procurando o mal, e outras procurando o bem, procurando a justiça. E olha o conselho, parece, nossa, esse conselho nem parece bíblico, missionário, mas está aqui. Por quê, queridos, que este conselho está aqui? Porque muitas vezes a gente começa, eu estava até falando isso para o Ju aqui nos bastidores, para o Ederson, às vezes a gente, na nossa caminhada, a gente começa a olhar muito para o lado, a gente começa a olhar muito para o outro, do que o outro está fazendo, do que o outro tá fazendo com a vida, né? E nós não fomos chamados, irmãos, para ficar olhando e comparando as nossas vidas, senão a gente vai relativizar o nosso comportamento baseado no outro, e o nosso comportamento é baseado na palavra, porque às vezes no nosso olhar o outro está tendo comportamento errado, porém está sendo bem sucedido em algumas coisas, e isso não faz parte do plano de Deus e da palavra de Deus. Então olha o que ele vai dizer aqui, João, na palavra: continue injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. E aí, irmãos, a gente eu lendo, né, sobre este versículo num comentarista, ele vai dizer, parece um mau conselho, mas não é. Por quê, irmãos? Porque a pessoa que está nesse tempo, né, sendo injusto, praticando a injustiça, ele não está conseguindo mais enxergar o seu nível de impureza. Ele não consegue mais enxergar o que é certo e errado. E não é o que nós estamos vivendo hoje, irmãos? Então, o que ele está dizendo? Que continue quem está fazendo isso a fazer, mas você, aleluia, você que ainda tem a clareza, ainda se propõe a ser justo, a cumprir a palavra, você continue a praticar a justiça. Você continue a limpar-se, a santificar-se. E o que é isso, irmãos? Manter-se separado de tudo isso que você está vendo, que você está julgando ser sujo. O que você faz? Se mantenha separado. E você que está fazendo tudo que é sujo, vai continuar, porque não está enxergando, não está ouvindo, não está conseguindo separar. Mas o que é santo do profano?
E às vezes, irmão, a gente quer que o outro faça com as nossas forças. E não é desta forma, irmãos. É pelo Espírito, é só o Espírito que convence o homem. Então, aceite esse conselho daqui do João, do Jesus desta manhã, que Jesus vai dizer: eis que cedo venho. Guarda, a minha recompensa está comigo para dar a cada um de acordo com o que fez. Olha, irmão, como Jesus é lindo, ele continua o texto dizendo: é eu que vou recompensar de acordo com o que você faz, com o que você fez. E para de olhar para o lado, para de olhar para quem está fazendo errado e achar, então eu vou fazer, ele faz, está dando certo. E não é essa comparação que Jesus quer que você faça. Jesus quer que você se mantenha limpo, que Jesus quer que você continue praticando a justiça. Jesus quer que a gente continue olhando para cima, olhando para frente, olhando para Ele. Ainda que alguém vai zombar de você, vai falar: você quer ser mais santo que todo mundo? Irmãos, nós não queremos ser mais santo que todo mundo. A Bíblia nos manda ser santo, ser separado. Às vezes a gente dá a conotação assim, de ser santo, de ser melhor que todo mundo. E não é isso, é ser separado daquilo que me separa do meu Deus. E isso eu tenho que fazer, porque se nós queremos entrar no céu, estar com Jesus na eternidade, irmãos, Jesus já veio e fez a parte dele. Ele entregou a vida dele, ele abandonou o céu de glória, irmão. O que é que a gente abandona por Jesus? O pecado, que nos leva para o inferno, irmão. A gente abandona o pecado. Pensa, Jesus deixou um céu de glória, o que era maravilhoso. Ele deixou, ele veio tomar a forma de homem, ele passou nesta terra por 33 anos difíceis, irmão. Ele não teve uma vida fácil. No livro de Isaías, irmãos, eu acho um dos lindos textos da Bíblia retratando sobre Jesus, varão de dores. Alguém que qualquer um de nós iria passar e nem ia dar nada, nem olhar, sabe? Tão simples como nós aqui, irmãos, no nosso meio. E ele passou para nos dar a vida eterna. E nós estamos aqui pela sua graça, mas nos manter no caminho da salvação é parte nossa. Nós precisamos continuar praticando a injustiça. E aquele que não faz, irmão, aquele que não faz, Jesus está dizendo: eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. A parte de Jesus é a parte de Jesus, irmãos. A parte nossa é a parte nossa. Vamos compartilhar das boas novas, que é o Evangelho. Aquilo que o que precisar das demais coisas a ser feita, é Jesus que vai fazer. Não somos nós. Então, nós precisamos continuar falando sobre o céu, falando sobre a santidade, o que significa o céu, o que significa nos manter no caminho, né? E eu achei muito lindo, irmãos, porque Jesus fala: eu sou o começo. Eu que comecei tudo e eu que vou terminar. Por que a gente fica preocupado, irmãos, com coisas que não nos cabem, traz-nos pesos? Então, que nesta manhã, tire dos seus ombros pesos que não são seu. Na sua casa, meu irmão, minha irmã, você fala do Evangelho, das boas novas. O que cada um fará com a mensagem é com Deus, é com o Espírito Santo, é com o Senhor Jesus. É eles que trabalham dentro do homem. Nós temos somente a incumbência de falar, e de você, meu querido irmão, de dar testemunho que serve a esse Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E aí, Gil, veio aquele texto de novo de Jeremias, capítulo 12, na minha mente, porque eu estou com esse texto, irmãos. Quando Deus manda, fala: Jeremias, eu vou para te pôr para correr com os cavalos. E eu vou ler para os irmãos, porque, irmãos, eu achei assim, Jeremias, ele foi muito ousado para conversar com Deus aqui, irmãos. Eu achei as palavras dele assim muito forte, porque no capítulo 12 de Jeremias, olha como que ele chama o Senhor para conversar. Está escrito a queixa de Jeremias, tá? Na epígrafe da minha Bíblia aqui, Jeremias capítulo 12. Ele começa assim: tu és justo, Senhor, quando eu apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Eu achei, irmãos, Jeremias assim: meu Deus, o que nós humanos temos para discutir com o próprio Deus, que a base do seu trono é justiça, e ele é justo por essência, ele é justiça. O que nós temos para discutir com ele? E aí ele começa
Por que o caminho dos ímpios prospera? Porque os traidores vivem sem problemas. Isso na ótica dele, tá, irmãos? Na ótica de Jeremias. Porque tu os plantaste, eles criam raízes, eles crescem e dão fruto. Mas eu, Senhor, o Senhor me conhece. Olha, irmãos, eu achei esse diálogo aqui assim, tipo, Senhor, eu sou tão bom, eu sou tão bonzinho, eu faço tudo tão certo. Senhor, por que que eles fazem as coisas erradas e estão dando certo? E eu faço tudo certo, Senhor. E o Senhor está fazendo isso conosco aqui, o seu povo, padecendo, sofrendo. E aí vem a resposta de Deus, irmãos. E a resposta de Deus é muito interessante. Ele diz assim: se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com os cavalos? Jeremias, se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Até mesmo seus irmãos e a sua própria família traíram você e o perseguem aos gritos. Não confie neles, mesmo quando dizem coisas boas. E aí o Senhor vai dizendo aqui, irmãos, eu não vou ler tudo, o motivo pelo qual o povo que é dele, ele está ali apertando o povo, irmãos. O motivo. Por quê? Porque ele diz no versículo 8, eles rugem contra mim. Deus vai fazendo, Jesus não, Deus, né, irmãos? Vai fazendo algumas comparações para Jeremias entender o quanto que o próprio povo dele se volta contra ele. E por isso tem atitudes erradas. E por isso que eles estão sendo, sim, irmãos, passando pela disciplina com Deus, assim como nós passamos, porque no Novo Testamento, irmãos, também nós vemos que a palavra de Deus nos diz que ele disciplina a todos aqueles que têm por filhos, então nós somos disciplinados também. Bem, irmãos, não é só o diabo, aconteceu uma coisa ruim na minha vida, é o diabo. Não, irmãos, tem coisa que às vezes deu um apertinho de Deus para a gente se voltar um pouquinho, às vezes a gente, né, cresce muito, o ego, a mente vai muito longe, começa a se ir por um caminho que não é o que Deus tem para nós, aí o Senhor vem, dá aquela estreitada, volta, né? É o Senhor tratando com nós, ele é pai, irmãos. Então, às vezes, a gente atribui tudo ao adversário, e não, é o próprio Senhor nos trazendo de volta para a realidade do que tem para a nossa vida. E aqui, o Senhor mostrando para Jeremias, mas o que o Senhor disse para ele? Jeremias, você não está passando nada, Jeremias. Você está correndo com os homens aí, está achando ruim, eu posso te pôr para correr com os cavalos. Pode as coisas ficar mais difíceis para você. Você está olhando para onde não é para olhar. E sabe o que o Senhor falava no meu coração, Júnior, nesta manhã? Nós precisamos olhar para a nossa vida, irmãos. Nós nos preocupar aqui como está o nosso coração. Preocupar como que nós estamos nos preparando para essa volta, para esse reencontro. É olhando para frente com o Senhor nessa semana toda. Eu tenho acompanhado aqui, irmãos. O Senhor está falando, olhando para frente, prosseguindo, esquecendo das coisas que passou. Irmãos, esquece do que fizeram, esquece do que você viveu, esquece disso que quer ficar como marca na sua vida, esquece. Nós temos um céu nos aguardando. Nós temos uma referência eterna para seguir. E esse é o segundo ponto, irmãos, que o Senhor falou comigo nesta manhã, que foi sobre aprender de Jesus. Sabe onde a gente anda falhando, errando? É que a gente fica olhando para pessoas e a gente tem que olhar para Jesus literalmente, irmãos. Aprender dele. E aí eu comecei, irmãos, aqui, e eu falei, oh Jesus, o Senhor é tão lindo. O Senhor tem tantas qualidades que a gente mal alcançou ainda, com tantos anos na tua presença, que às vezes a gente aqui conserta um lado, né? Olha, Jesus, agora aqui, isso aqui o Senhor trabalhou, alcancei, ocorreu a mudança na minha mente, agora eu alcancei. Mas tem outro lado que ainda a gente precisa ser trabalhado. Ajuda nós, Senhor, em todo tempo. O Senhor está trabalhando na nossa vida, né? E eu anotei algumas coisas, irmão. Não é só isso, tá? É a missionária Melissa aqui com o Espírito Santo hoje pedindo, Senhor, me mostra o que é, as qualidades que nós precisamos. Aprender de mim, que sou manso. Jesus já deu duas qualidades dele: manso e humilde. Se você conseguir, irmãos, essas duas coisas, você já está representando Jesus aqui na terra, tá? Mansidão.
Mansidão. Pessoas que têm um espírito manso, calmo. Não é ninguém que não tem paciência com nada, não consegue passar uma informação sem explodir, não consegue passar uma situação sem explodir, sem blasfemar, sem brigar, sem mudar o ambiente, transtornar o ambiente. Calma, manso e humilde. Não importa se você está certo ou errado, você está sempre na mesma postura. Manso e humilde. E eu fiquei aqui acrescentando, né, irmãos? Ele é reto, ele é manso, ele é humilde, ele é alegre. Eu fiquei pensando aqui, irmãos, olha, de verdade, eu saborei muito essa palavra nesta manhã, porque eu fiquei pensando, Jesus, ele era muito querido, as pessoas queriam estar perto dele. Lógico que tinha os fariseus que não queriam, né, irmão? Porque quem não compreende quem é Jesus, o amor que ele é, não entende, só vê nele, seguir Jesus, eu não posso fazer isso ou aquilo, irmão, graças a Deus que eu não posso fazer algumas coisas, porque, como Paulo diz, todas me são lícitas, mas nem todas me convêm, porque as que me convêm, irmãos, nem agrada a Deus, então eu nem quero, porque a gente aprende com o Espírito Santo, né? Nem traz benefício para nós, mas quando você aprende quem é Jesus, o amor, né, a doçura que ele tem, você quer estar perto. Jesus era convidado para a festa de casamento, as crianças queriam estar com Jesus, os discípulos estavam ali sempre com Jesus, queriam ouvir ele arrastava multidões, irmãos. Quem arrasta multidões? Que palavras saíam da boca dele, que coisa linda era estar perto dele. Irmão, os sinais que ele realizava era apenas um detalhe perto do que ele falava, as pessoas ficavam ali ouvindo as palavras dele um dia inteiro, sabe? Perdiam a noção do tempo, eles queriam estar ali. Então Jesus era alegre, Jesus era amigo, Jesus era pacificador, Jesus era leal, Jesus era fiel, ele era benigno, né? Ele era longânimo. Irmãos, quem é que não queria estar perto de uma pessoa assim? Jesus, ele foi essa pessoa aqui. Então, a gente tem aí uma lição de casa, de uma vida inteira de se parecer com ele. Então a gente tem que olhar para ele, aprender dele. Não fique olhando para o outro, se o outro está fazendo coisa errada, se o fulano na igreja dele é assim ou não é, e está dando certo. Mas Jesus falou que para você é assim, sabe, irmãos? Vamos ouvir dele, vamos ouvir o Espírito Santo confirmar para você especificamente, aleluia, o que ele tem para você, o que ele quer de você. Louvado seja Deus. Irmãos, cada um de nós foi chamado para um propósito. Então não pode ser uma mesma coisa que vai dar certo para aquele, vai dar certo para você. A única coisa, irmãos, que é um ponto pacífico para o crente é a Bíblia, porque ele é o único livro de regra de fé e prática. Mas os caminhos que Deus nos leva para cumprir os seus propósitos, para cada um de nós é um, querido. Então não ache que você pode olhar para o outro e porque para ele está dando certo, para você vai dar certo, você pode. Existem coisas que Deus requer de mim, irmãos, que até hoje eu falo, por que, Senhor? Mas eu gosto, Senhor. Por que eu não posso, Senhor? Por quê? Por quê? Você? Não. Deus requer algo específico de cada um de nós. Então, não generalize as coisas, irmãos. Nós precisamos andar com Deus. Entenda que eu vou falar, irmãos, assim, de forma mais minuciosa, mais atenta, sabe? Mais precisa, mais intencional, mais preocupados com os detalhes. Porque quem não se preocupa com detalhes ainda não conhece Deus, irmãos. Porque Deus é detalhista. Realmente, a diferença para Deus está nos detalhes. Entendeu? Não está no que a multidão está fazendo. Está em você ainda reservar um horário, um tempo com Deus, que Ele sabe que Ele vai te encontrar ali. Que Ele sabe que naquele horário você vai lutar o máximo para estar ali. Pode ocorrer dias, né, irmãos, que acontece de você não estar, mas Deus, ele vê a tua vida, mas que você luta para estar ali. Ele sabe, é um detalhe, é uma coisa que você faz só para ele. Irmãos, vida com Deus, intimidade com Deus é isso.
Não é assim que a gente faz para os nossos filhos, para o nosso marido, para as pessoas que nos são amadas. A gente faz coisas para eles que eles se sentem amados, que eles sabem que a gente só faz aquilo para eles se sentirem especiais. E muitas vezes a gente vai vivendo a nossa vida exigindo tantas coisas de Deus. Ah, Deus, faz isso para mim, faz aquilo para mim. Mas o que você tem feito para o Senhor nos detalhes? Que Ele sabe que Ele é amado por você, que Ele é realmente reverenciado, que realmente você está vivendo para Ele. Ou você está olhando para um lado, ah, aquele lado está certo, eu estou indo. Você não está mais olhando para cima, você não está mais preocupado em se parecer com Jesus. Esse é um conselho de Jesus, irmão. Olhe para mim, aprenda de mim. Aí eu lembrei, irmãos, e eu fui ler sobre Pedro, né? Quando Jesus ele vai lá, no capítulo 21 de João, quando ele vai lá e resgatar os discípulos, estava lá de novo no mar, né? Jesus, após a ressurreição, chama os discípulos. Aí ele vai lá ter aquela conversa com Pedro. Pedro, tu me amas, tu me amas. E Pedro, ainda sendo Pedro, ele vê João atrás. E ele fala assim, Jesus, e esse aí? O que vai acontecer com ele? Na hora que Jesus está falando comigo, irmãos, que a gente se preocupa muito que vai ser com o outro, e é uma realidade, a gente tem que tomar cuidado com isso. E Jesus fala para ele, o que você tem a ver com isso, Pedro? E se eu quiser que ele fique vivo até que eu volte? O que você tem a ver, Pedro? Né, irmãos? Então a gente, às vezes, perde momentos com Deus, perde momentos de crescer com Deus, olhando para o João que está vindo atrás, e você está tendo aqui você está com Jesus aqui. Eu falei, meu Deus, que momento que Pedro foi tão infeliz. Pedro tinha essas tiradas, né? Que infeliz. Está ali tendo um diálogo com Jesus maravilhoso, de aprendizado, né? De intimidade ali, e aí ele vai olhar para trás e vai se preocupar com o João, que não tem nada a ver com a história. Sabe, irmãos, que Jesus está falando? E o que tem a ver, missionária, com o texto lá de Apocalipse? Tudo a ver, irmãos, porque a gente tem que se preocupar com as nossas vestes. Quando eu fui, e eu finalizo aqui, queridos, nesta manhã. Quando eu fui ver o que significa lavar as vestes, eu até deixei separado aqui, irmãos. O que significa lavar as vestes, no versículo 14. Felizes, Jesus está falando isso, tá, irmãos? Felizes os que lavam as suas vestes. Felizes os que lavam as suas vestes. E a palavra do Senhor diz assim, queridos, espera aí. Versículo 14. Entre aspas, aqui na tradução que eu estou, Almeida, está escrito no sangue do Cordeiro, tá? Quem está com a NVI, não há esta parte, tá bom, queridos? Mas, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Em algumas traduções, na NVI não está assim. Está felizes os que lavam as suas vestes. E esse lavam as suas vestes, não tem a ver com... eu achei isso muito curioso. Você pegar literalmente a tradução aqui, não no grego, poieo. Não quer dizer você lavar, limpar. Quer dizer você cuidar, você produzir. Então é algo que só você pode fazer. Só você pode se limpar. Só você pode se preparar. Não é o outro que vai vir e limpar a sua veste, não é o outro que vai vir e vai fazer algo por você. É algo que só você pode fazer. Olha como Jesus é tremendo, irmãos. A gente vai estudar a palavra de Deus, eu fico assim, maravilhada. Todas as vezes que eu vou ler, estudar assim, minuciosamente a palavra de Deus, porque quem lê fala assim, é só lavar as vestiduras no sangue, é aceitar Jesus, estou lavada no sangue de Jesus. Não, não. É algo que só você pode fazer. É manter a sua veste limpa. E não é um dia, são todos os dias, irmãos. Todos os dias. E isso inclui você olhar para você. Inclui algo que só você pode fazer por você. Então, nessa manhã, o Senhor está falando para você e para mim. O que vocês, para chegar até o fim, é você cuidar
né, de se estar praticando a justiça. Você que pratica, continue praticando. Você que lava, felizes, será feliz, que lava, você que se cuida, você que se preserva, você que dê valor à veste nova que você recebeu, continue a cuidar dela. E os termos usados, olha que lindo, irmãos: construir, você formar, você moldar, você ser autor, você tornar a sua veste limpa. Olha que coisa linda, irmãos. Este é o termo no grego que foi usado nesta palavra, passagem que Jesus está dando este conselho, né? Feliz, você quer ser feliz, irmão? Então lave as suas vestes, cuide dela. É só você que pode fazer isso por ela. Não fique olhando para do outro, não, porque quando chegar diante dele, ele vai perguntar da nossa. Sabe o que a gente faz pelo outro aqui na terra, irmão, na caminhada? Ama, cuida. Cuida, irmão, no sentido de servi-lo, não de julgá-lo, não de olhar ele naquilo que ele está falhando e está dando certo, eu vou copiar. Não, irmãos, isso é olhando para Jesus. Amém, queridos? E Jesus vai dizer aqui ainda: você que tem sede, se quiser, né? Venha e beba. Deixa eu achar aqui o versículo, queridos. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Irmãos, veja que os verbos usados aqui não são de imposição. É quem quiser e quem tiver. Tá? Na minha tradução aqui, na NVI. Quem quiser, tá aberto para quem quiser. Quem tiver sede, quem estiver com sede, venha. Quem quiser, venha. E a parte da igreja que é a noiva é dizer o que? Vem, vem, Senhor, vem. Nós o desejamos, nós queremos estar contigo. Irmãos, não se embarace com as coisas dessa vida, não. Não deixe, não coloque nada acima de Jesus, nada dessa busca, nada desse desejo de estar com Ele. Pense no céu no dia que você estiver nos dias mais tristes da sua vida. Você fala: tem uma esperança. Eu tenho um lugar que Jesus foi preparar. E ele disse em João 14:1: eu estou indo preparar o lugar. Aleluia! E já está preparado para nós, irmãos, um lugar que a Bíblia, João descrevendo, ele nem consegue descrever, porque o que ele diz lá, ele é sempre assim: parece, é semelhante ao que ele viu aqui, mas são coisas que nem nós imaginamos o Senhor tem preparado para nós. Então não perca a sua esperança, irmãos, porque Jesus está às portas. Vamos nos manter puros, justos, nos santificando, olhando para Jesus, nos ocupando de parecer com Ele, ter essas qualidades dele na nossa vida, que o Espírito Santo é Ele que nos ajuda, irmãos, a ser trabalhado e a frutificar, a parecer com Cristo. É Ele que faz, Ele que nos ajuda. Então nós temos uma caminhada aí de muito trabalho, né, irmãos? Se a gente for olhar, a gente olha para nós e fala: Jesus, tem trabalho aqui ainda, mas nós estamos aqui, Jesus, para o Senhor realizar, e que nós possamos, irmãos, ser parecidos com Ele aqui na terra, irmãos, sermos testemunha de Jesus. Alguém olhar para nós, poder olhar para nós e falar: aquela irmã, aquele irmão é manso e humilde como Jesus é. Amém, queridos? Vamos orar, que já deu o meu horário aqui. Vamos orar e vamos apresentar todos os pedidos, né, nesta manhã, que Jesus está lá como nosso intercessor, né, irmãos? E eu tenho certeza que Ele já está trabalhando, porque, irmãos, Jesus morreu por nós, Ele morreu, Ele sabe as nossas dores exatamente. Não pense que, Jesus não sabe, Jesus sabe. Ele levou todos os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Tudo aquilo que a gente passa ainda aqui, irmãos, era para ser muito pior, mas nós temos Ele intercedendo por nós, e eu tenho certeza que nesta manhã Ele vai alcançar a tua casa, a tua família e a tua petição. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos pela tua presença, por este dia que o Senhor já nos preparou, pela tua palavra, Senhor. E eu sinto o teu agir, Senhor. Eu sei, Pai, que o Senhor já está trabalhando por nós,
porque o Senhor move os céus, Pai, em favor da sua igreja. O Senhor move os céus, Senhor, em favor de uma oração, de uma causa, de um filho seu que chora, que derrama uma lágrima, Pai. Eu sei que o Senhor trabalha por nós e nós te louvamos, te agradecemos por isso. Nós te louvamos, Pai, porque o teu Espírito Santo nos consola nos dias, ó Pai, difíceis aqui na terra. Obrigada, Senhor, por esta manhã. Obrigada, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui. Esses pedidos, Pai, que lhes são apresentados. O Senhor conhece cada um de nós pelo nosso nome. O Senhor conhece a nossa voz. O Senhor conhece a nossa oração. O Senhor conhece as nossas causas. O Senhor conhece os nossos desejos. O Senhor nos conhece, Pai. Como o Senhor nos conhece. E eu te agradeço, Pai, porque o Senhor já está trabalhando. Alcança, Senhor, esta vida que precisa, Senhor, da tua paz no coração, que precisa dessa porta aberta, Senhor. E o Senhor sabe, Pai, quando um pai de família precisa de um sustento, de uma provisão para trazer para o seu lar e ver os seus filhos, Pai, necessitados, Pai, o Senhor sabe. Alcança, Senhor, e abre esta porta. Dá a vitória, Senhor. Chega com surpresa em lares, Senhor, com a tua paz, Senhor. Ah, Senhor, curando corações, curando vidas, relacionamentos, famílias, Pai. Entrando com salvação, libertação, Pai, de vidas que estão oprimidas, Pai, cativas pelo adversário. Ah, Senhor, para isso o Senhor enviou Jesus para desfazer as obras do diabo. Desfaz nesta manhã toda obra maligna, Senhor, feita dentro de lares que estão destruindo famílias. Liberta filhos de vícios, ó Pai, de drogas, ó Senhor, da prostituição, Senhor, da pornografia. Ah, Senhor, o Senhor liberta, o Senhor opera. Eu sei, Pai, que o Senhor já está trabalhando. Opera, Espírito Santo de Deus, e que haja testemunhos nesta manhã, Pai. Eu te peço em favor da graça, Senhor, da Maria, Senhor, de Camargo, lá de Pindamonhangaba. Dá graça para tua filha hoje, Jesus. Abençoa ela. Fortalece ela, dê uma bênção especial hoje no dia do seu aniversário, da saúde, Senhor, continua sustentando ela, Senhor, e prosperando esta família para a glória do teu nome, Pai. Eu te agradeço pela vida do Júnior, do pastor Eduardo, Senhor, dos nossos pastores, do Ed, Senhor, do Naldo, Pai, pela minha vida, de cada um dos irmãos que estão aqui, Senhor, dos que estarão ainda ouvindo esta palavra, que o Senhor alcance a vida de todos, ó Pai, e abençoe, Senhor, cada um, Pai, aqui representando sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém, Ju. Amém, missionária Melissa. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa. Não existe outro caminho se não é Jesus. Se não for Jesus, o Espírito e a noiva dizem, venha. Coisa linda é a palavra do Senhor, né? Aquele que ouve isso, diga também, venha. Essa é a minha versão. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça. Olha, meu irmão, é de graça. Deus não cobra nada, já foi pago. Já foi pago na cruz do Calvário, para mim e para você. E o que nós temos que fazer é simplesmente caminharmos para o alvo que é Jesus Cristo, e é tudo de graça, simplesmente orando, jejuando, lendo a sua palavra, somente isso. É totalmente de graça o céu para mim e para a tua vida. Mas para isso basta nós querermos, né? Como foi ministrado nesta manhã, através da missionária Melissa. Boa foi esta palavra, Mê. Que Deus continue te usando, te dando graça, sabedoria. E como é de praxe, né? Eu quero ouvir as suas considerações finais da pregadora nesta Amém. Só quinta-feira. agradecer o convite, a oportunidade, né, de estar compartilhando da palavra, que eu não tenho dúvidas que para isso o Senhor me chamou, né? Aleluia. E não importa se é as crianças, se é os adultos, a quem quer que seja, nós compartilhamos e ministramos a palavra do Senhor, né? E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, irmãos que estão aqui na live, né, ainda, e receberam esta palavra, que o Senhor continue falando aos corações, né? O grande desafio do pregador é colocar em palavras aquilo que o Senhor ministrou ao Espírito, irmãos. Acho que é uma parte muito, muito difícil, é só o Aleluia. Espírito Santo mesmo, porque às vezes ele ministra algo assim, e essa é a responsabilidade do pregador e o desafio de pôr em palavras, né? Aleluia. Mas que o Senhor tenha alcançado o seu coração nesta manhã,
que você compreenda, né, a importância, né, de continuarmos nos mantendo olhando para Jesus, né, olhando para Ele. Não olhe para o que está dando, o que está fazendo errado e está dando certo, porque é o que a gente mais vai ver daqui até a volta de Jesus, né? Que as pessoas só querem o que dá certo, É né? E verdade. às vezes o que está dando certo não está sendo aprovado por Deus. Então nós temos que nos manter sensíveis à voz do Espírito, Aleluia, né? Aleluia. E qual é a voz do Espírito, irmãos? O Espírito está aleluia, clamando a volta de aleluia, Cristo. Então, se a gente está clamando outras coisas, a gente está distante aleluia, daquilo que o Espírito Jesus. está clamando. O Espírito está clamando desde que Jesus Oh, Cristo subiu, glória, irmãos, a volta glória. dele. Aleluia. E se a gente está buscando outras coisas, então a gente está meio que entendendo, ouvindo coisas que não é Aleluia, para a gente ouvir. Que no Senhor nos mantenha nessa pureza que a palavra e o Senhor Jesus quer nos encontrar, né? aleluia, Eu Jesus. sinto a presença de Deus, É, irmãos, porque é, o Senhor falou muito comigo, né, ministrando sobre o céu, porque às vezes as coisas da terra, irmãos, as coisas que a gente anda passando, até nos deixa esquecido de tudo que nos aguarda. Tem tanta coisa maravilhosa preparada para nós. Não se esqueça disso, irmãos. Não se esqueça que não tem nada aqui que é vai verdade. superar aquilo que Deus tem preparado para nós. Oh, Amém, Jesus. queridos? Deus abençoe. Ju, obrigada pela oportunidade. Ederson, Amém. também nosso obreiro ali, Ederson é um obreiro, há um chamado de Deus sobre a vida dele, e nós vamos ver isto se realizando, louvado seja Deus por isso, Aleluia. Deus abençoe cada um dos irmãos. Amém, Jesus. Sinto a presença de Deus aqui ainda. Aleluia. Deus está neste lugar. Esta palavra foi muito edificante para as nossas vidas. Ai, Jesus, que vontade de continuar aqui, né? Adorando ao Senhor. E eu quero cantar. Posso cantar, Ed? Posso, né, Ed? Posso, né? Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Aleluias, Ele está aqui. Glória, glória, glória. Eu sinto o poder de Deus. Ele veio em minha vida num dia especial. Trocou meu coração por um novo coração. E esta é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus, meus irmãos. Vamos continuar adorando ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele está neste lugar. Ele quer a minha glória, a sua glória, somente para Ele. Para Ele, para Ele, para Ele, somente para Ele. E Ele quer trocar este coração de pedra por um coração de carne, um coração que pulsa o Espírito Santo de Deus nesta manhã. Se você ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, esta é uma oportunidade para você que nos acompanha. Eu não sei se temos aqui pessoas que não são evangélicas, mas aqui fica o nosso convite de você aceitar este Jesus que cura, salva, liberta e leva para o céu. Então, tome esta decisão hoje na sua vida. Se você quiser aceitar, se você não é cristão e cristã, aceite a Jesus, coloque a sua mãozinha aqui levantada para nós estarmos aqui orando pela sua vida, né? Se você está aqui, está afastada do Senhor Jesus, dos caminhos do Senhor Jesus Cristo, que esta palavra faça mudança na sua vida nesta manhã, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue falando ao teu coração, que você possa ter realmente, Deus vem falando esta semana de mudança de vida, mudança de mente, olhar para o Cordeiro do Senhor Jesus Cristo, aquele corpo imaculado naquela cruz por mim e ao Senhor Jesus Cristo, por você, meu irmão, que você possa realmente crer que o Senhor Jesus Cristo está voltando, mas ele quer encontrar uma igreja sem mácula, né? Uma igreja limpa, transformada, para ir morar no céu junto com ele. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida, amém? Para a glória do Senhor Jesus Cristo. Ed também, Deus abençoe.
Coloque a mão no teu coração, meu irmão, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e as ricas consolações do seu Santo Espírito estejam com todos nós desde agora e para todos sempre. Dizemos juntos, amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Não se esqueçam, meus irmãos e irmãs, hoje à tarde, tarde da bênção, às 14h30, na nossa Igreja Evangélica Canaã. Amanhã nós teremos mais um Bom Dia Canaã, sexta-feira, né? Graças a Deus aí, terminando mais uma semana abençoada na presença do Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela sua presença. Compartilhe este Bom Dia Canaã para que pessoas possam receber uma palavra do céu para a tua vida, em nome de Jesus, e que elas possam ser ministradas através da palavra, tá bom? Um beijo no coração de todos. Shalom, shalom, que Deus abençoe e um dia de vitória em o nome de Jesus. Tchau, tchau.